Bom dia, crianças! Bom domingo para vocês! Hoje é domingo, é dia de escola dominical. Vamos estar iniciando mais uma escola dominical e hoje o texto se encontra em Mateus 14, dos versos 22 ao 33. Jesus, ele já tinha passado o dia todo na beira da praia. Ele estava bem na beirinha da praia ali, ensinando as pessoas que estavam ao seu redor. Ele estava ajudando as pessoas que estavam ali. Jesus, sempre quando ele andava, vinha uma multidão atrás dele, porque ele sempre falava palavras de sabedoria. Ele sempre tinha algo para ensinar. E as pessoas sempre tinham algo para aprender com Jesus. Então, sempre quando Jesus estava em algum lugar, vinham muitas pessoas junto com ele para poder ouvir e aprender mais da palavra de Deus. E nesse dia não foi diferente. Depois de muitos ensinamentos, já de tardezinha, Jesus falou com seus discípulos: olha, vocês podem pegar o barco e ir para o outro lado, porque eu vou ficar por aqui. Os discípulos obedeceram. Jesus ia ficar por ali e eles foram embora, pegaram o barco e partiram para onde eles deveriam ir. E vocês acham que Jesus ficou ali para quê? Será que ele foi jantar? Será que ele queria visitar um amigo? Será que ele foi fazer o quê? Jesus, ele ficou ali para orar. Ele estava orando. E vocês sabem como nós devemos orar? Nós devemos estar com os nossos corações e as nossas mentes atentas ao Senhor quando nós formos orar. Por isso é muito importante, quando nós estivermos em casa e quando nós estivermos na igreja, prestarmos muita atenção. Porque na hora da oração não é hora de ficar conversando com o amiguinho, não é hora de ficar querendo olhar para o lado, olhar para o outro. É hora de nós fecharmos os nossos olhos e nos concentrarmos em Deus. Porque é hora de nós falarmos com Deus. Na hora da oração nós devemos estar com a nossa mente totalmente concentrada em Deus. Porque aí a gente consegue falar para Deus tudo aquilo que está no nosso coraçãozinho e não se esquece de nada. Afinal, quem mais que pode nos ajudar? Quem pode todas as coisas? Quem criou todas as coisas? Foi Deus. Então, aquilo que nós estamos guardando no nosso coraçãozinho, nós podemos falar com Deus. E Ele sempre vai ouvir quando nós falamos com os nossos corações sinceros. E agora, voltando para a lição, Jesus ele ficou ali para orar, para falar com Deus. E ali ele estava fazendo isso, estava orando e falando com Deus. Porém, ele sabia que estava acontecendo alguma coisa com os seus amigos. Sabe aqueles discípulos que ele disse que podia ir para casa? Isso mesmo, eles ainda estavam no mar com o seu barquinho. E Jesus sabia que estava acontecendo algo, porque estava uma ventania muito forte e o mar estava muito agitado. Então, Jesus foi ao encontro desse barco. E vocês acham que ele foi como? Ele pegou um outro barquinho e foi remando? Ou ele foi, não sei, nadando? Ele foi voando? Jesus foi andando. Agora, pera, imagina uma pessoa andando em cima da água. Vocês já tentaram fazer isso? Não vão conseguir não, porque é impossível a gente andar em cima da água. Mas, para Jesus, foi possível. Porque nós sabemos que para ele não há impossível. Então, isso foi possível para ele. Ele andou sobre as águas, como se ele estivesse pisando no chão. O mar estava muito agitado, estava chovendo, estava ventando, e mesmo assim Jesus ele conseguiu andar sobre as águas. E, naquele momento, os discípulos que estavam no barco viram algo se aproximando e não sabiam o que eram. Eles ficaram muito assustados. Eles acharam que era um fantasma que estava indo em direção a eles. E Jesus, na hora, ele falou assim: coragem, sou eu, não tenham medo. Mas Pedro, ele foi lá e quis saber se era Jesus mesmo, né? E ele perguntou: se é o Senhor mesmo, então mande
que eu ande sobre as águas e vá aonde o Senhor está. Corajoso, né? Ele também queria andar na água. Agora imagina, se a gente não consegue andar na água nem com o sol, com a água calminha, imagina na ventania com a água agitada. É pior ainda, e estava escuro, estava de noite. Pior ainda, né? Mas mesmo assim, Pedro falou com Jesus. E Jesus falou assim, então vem, Pedro, pode vir. E Pedro começou a andar sobre as águas também para ir ao encontro de Jesus. Ele começou a andar, mas no meio do caminho, Pedro começou a afundar. E ele gritou por socorro, socorro, me ajuda, Jesus, me ajuda. E Jesus estendeu a mão, deu a mão para Pedro e levantou. Quando ele conseguiu encontrar a Pedro, né? Pedro conseguiu chegar até Jesus, o vento se acalmou e todos os discípulos adoraram Jesus dizendo, realmente o Senhor é o Filho de Deus. Eles reconheceram que realmente quem estava ali era Jesus, o Filho de Deus. Só ele podia fazer aquilo acontecer. Somente o Filho de Deus poderia andar sobre as águas sem se afundar. Porque mesmo Pedro, que começou a andar sobre as águas, ele teve medo. E aí ele começou a se afogar. E hoje eu queria falar sobre isso com vocês. Sobre o medo. Ter medo é algo normal. E até algo saudável. Agora imagina se vocês não têm medo de cachorro nenhum. E vocês saem passando a mão em todos os cachorros que vocês veem na rua. Isso não é legal, porque cachorro ele também pode transmitir alguma doença, alguma coisa. Então ter medo em algumas situações é algo bom, é algo que nos protege. Mas ter medo de algo que Jesus manda a gente fazer já não é algo legal. Porque toda vez que Jesus manda a gente fazer alguma coisa, é porque ele sabe que nós somos capazes de fazer. Toda vez que nós oramos, pedimos orientação a Deus, e ele diz que nós devemos fazer aquilo, é porque ele já conhece a gente, ele já sabe que nós podemos fazer. E nós não precisamos ficar com medo. Jesus, ele está sempre do nosso lado. Mesmo que nós não possamos vê-lo, mesmo que você não enxergue Jesus, ele pode te ajudar em tudo, ele pode nos ajudar em tudo. Então, quando vier aquele medo, sabe, aquele medo de escuro, quando a luz acaba, você fica um pouco assustado, ou algum outro medo de alguma circunstância, alguma coisa que você está passando na sua casa, quando você estiver com medo de alguma coisa, fale com Deus. Peça orientação a Ele para Ele te mostrar o melhor caminho. Deus nos deu a oportunidade de termos pessoas ao nosso lado aonde pode nos ajudar também. Então, nós devemos falar com Deus e também devemos falar com aquelas pessoas que nós confiamos, aquilo que a gente está passando, tá bom? Não guarde para você, não fique com esse medo guardado. Confie que Deus vai te orientar para esse medo, ir embora. Nada de medo de monstro, nada de medo de fantasma, nada de medo de escuro, sabe por quê? Porque você vai confiar em Deus e você vai saber que em todos os momentos Deus vai estar contigo, vai estar do seu lado. Vamos orar? Vamos falar com Deus nesse momento? Senhor, meu Deus e meu Pai, primeiramente eu quero te agradecer por essa semana. Muito obrigada por tudo que o Senhor tem feito na minha vida. Perdoe os meus pecados. E hoje eu queria fazer um pedido especial. Nos ajude a não ter mais medo. Nos ajude a confiar no Senhor. Que a minha vida venha a ser uma vida para te servir e para te adorar, confiando naquilo que o Senhor quer fazer com a minha vida. Muito obrigada por tudo. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Espero que vocês tenham aprendido a lição, tenham guardado no coração de vocês, tenham um ótimo domingo e semana que vem a gente tá aí de novo com mais uma escola dominical. Gente, beijos, fiquem com Deus, tchau!